Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, a sua revista eletrônica voltada para a literatura. No programa de hoje você vai ter muitas coisas interessantes do mundo das letras. Veja o que trazemos nesta edição. Vamos mostrar um livro que conta as experiências vividas por um casal de viajantes. Você vai conhecer também a história da educação física no Ceará. Quem conta pra gente é o professor e comentarista esportivo João Ayrton Pontes. Nossa entrevista especial é com o empresário e escritor Cícero Rocha. Então não sai daí, porque o Papo Literário está só começando. Começamos o Papo Literário de hoje contando uma história bem interessante para vocês. É a de um casal do Rio Grande do Sul que está fazendo uma viagem por todo o território brasileiro. Eles chegaram aqui no Ceará. O estado é a 14ª parada dos jornalistas Karina e João Paulo. A aventura a bordo de um carro 1.0. Que tal largar tudo e fazer uma viagem de 2 anos por todos os estados do Brasil? Foi isso que o João Paulo e a Karina pensaram e já estão fazendo. Mas esqueça os aviões e os hotéis. Nessa jornada, o maior companheiro do casal é esse carro, que é 1.0. Antes de sair de casa, a gente olhava para esse carro pequeno e ficava pensando, será que a gente vai conseguir viver tanto tempo num veículo tão pequeno assim? Aí depois foi o processo contrário, a gente passou a olhar para o nosso apartamento e pensar, caramba, a gente tinha muita coisa. Então a gente percebeu, cara, dá para viver com muito pouco e ser feliz assim, né? E o carrinho é guerreiro, eles já percorreram 28 mil quilômetros dentro do Brasil. Olha só os adesivos dos lugares visitados. Depois de rodar por todos os estados do Sul e do Sudeste, eles vêm subindo no mapa. E no Nordeste, conhecer o Maranhão, o Piauí e o Ceará. A primeira parada por aqui foi em Aracati, na praia de Canoa Quebrada. Nossa ideia de roteiro sempre é fazer essa mescla entre o litoral, o interior, conhecer um pouquinho de cada região, porque a gente consegue perceber mais esses contrastes mesmo, né? A saída de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foi no dia 3 de maio do ano passado. Já são 9 meses em que o carro foi transformado também em cama. E para suportar as altas temperaturas em solo cearense, tem até um ventiladorzinho portátil. Com a meta de gastar até no máximo R$ 70 por dia, o veículo teve que virar hospedagem e também cozinha. É aqui no carro, na mala mais especificamente, que todas as refeições são produzidas. Ela é uma panela de arroz elétrica, mas a gente faz de tudo, né? Arroz com certeza, mas também massa, faz um ovo, polenta, tapioca, o que quiser dá para inventar. A missão de conhecer e cruzar grandes territórios de carro não é novidade para eles. Em 2019, foram 50 mil quilômetros visitando 10 países da América do Sul. O plano era emendar as jornadas e já fazer a viagem pelo Brasil direto, mas a pandemia adiou os planos. Os 421 dias na estrada pelo subcontinente americano renderam um livro, o Crônicas na Bagagem. O livro ele é uma mescla de todas as situações que a gente passou, também com os aprendizados que a gente teve. Então, quem não acompanhou, né, nas redes sociais a nossa viagem naquela época, lendo o livro, é como se estivesse viajando com a gente. Crônicas na Bagagem virou também o nome do Instagram deles. O perfil, com mais de 135 mil seguidores, publica fotos das dezenas ou quem sabe centenas de cidades visitadas ao longo desses 3 anos. As histórias vividas inspiraram novos viajantes e a jornada, mais do que para conhecer lugares e pessoas de diferentes culturas e regiões, virou uma jornada de autoconhecimento. E mesmo com todas as dificuldades, garantem que fariam tudo de novo. A gente não se arrepende, faria de novo, com certeza. Se depender da gente, com esse veículo, que ele é o suficiente para nós, a gente já descobriu ser o suficiente, cara, a gente vai para o mundo todo. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é o próprio autor, o escritor Eduardo Fontinelli, que se inspirou em Franz Kafka para escrever sua obra. Confira agora a dica literária dele.
Estou lançando o meu segundo livro de contos de literatura fantástica, cujo título é A Morte de Benjamin Siegel. São 15 contos de literatura fantástica, todos baseados na obra do escritor tcheco, que é um dos meus ídolos literários. E o livro foi lançado em 2020 pela editora Prelos, de Maranguape. E o meu processo criativo, para escrever esse livro, eu escrevia nas minhas horas vagas, quando não estava nem estudando, nem trabalhando, e sempre me baseando na obra do escritor tcheco. Os locais onde você pode encontrá-lo: na livraria La Marca, na livraria Arte e Ciência e na Leitura, e também nas minhas redes sociais. Estou lançando também, em colaboração com vários autores, esse livro de contos, organizado pela escritora Rosa Morena, cujo título é Cenas para Escrever Teus Olhos. Eu estou participando da coletânea com o conto O Andarilho, e este livro está à venda nas minhas redes sociais. Nesse dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, recebemos um e-mail da assessora de imprensa Andréa Martins, divulgando o livro As Aventuras de um Cão Chamado Petit, de Heloísa Prieto, com ilustrações de Maria Eugênia. A obra narra de maneira sensível a amizade entre um cachorro e uma menina especial e sua irmã mais velha. O livro é inspirado em episódios da infância da escritora. O enredo trata com delicadeza e afeto de temas como autismo, dificuldade de socialização e bullying, além da importância da inclusão e do apoio às crianças com necessidades especiais. Com certeza, uma ótima leitura. Obrigada pela participação aqui no programa, Andréa. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Nesta semana, perdemos a grande dama da literatura brasileira, a escritora paulista Lígia Fagundes Telles. Lígia tinha 98 anos e faleceu em sua casa, em São Paulo. Considerada pela crítica como um dos mais relevantes nomes da literatura, a escritora colecionava diversos prêmios importantes ao longo de sua carreira, entre eles Jabuti e Camões. Autora de obras como Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, As Meninas e Antes do Baile Verde, suas obras foram traduzidas para vários idiomas, como alemão, espanhol, polonês, inglês, sueco, italiano e francês, tendo sido adaptadas para cinema, teatro e TV. Lígia Fagundes Telles é nossa imagem literária da semana. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o empresário e escritor Cícero Rocha, que está lançando o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial do empresário e escritor Cícero Rocha, que está lançando, junto com a esposa Vanusa Ferraz, o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. A obra está sendo considerada uma das mais importantes no Brasil sobre o tema empresas familiares.
A jornalista Soraya Santos conversa agora com o autor sobre o assunto. Olá, Mônica. Então é com satisfação que a gente recebe aqui no Papo Literário o conselheiro de empresas familiares e fundador do Instituto Empresariar, também escritor, já que ele está aqui para falar sobre o seu novo livro que foi escrito junto com a sua esposa, Vanusa Ferraz. É o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. Estou aqui o Cícero Rocha, né, que é um dos autores. Cícero, fala um pouquinho para a gente sobre essa obra literária, né? É um novo, vocês também têm outros livros publicados já? Sim, eu particularmente já tenho 3 obras com relação à gestão e dessa feita a gente vem tentando integrar algo que é visto de forma fragmentada. Então, esse olhar mais profissional, porque eu e minha esposa há mais de 20 anos a gente se dedica a estudar e cuidar de empresas familiares. Então, juntamos desde o olhar da psicóloga com o olhar do empresário, tá? Para integrar essa coisa dos indivíduos, que normalmente a psicologia trata disso, a família também. Já vem os consultores de gestão, falam dos negócios, vem os advogados e falam da parte societária, só que esse sistema é integrado. Como ter um olhar integrado de forma profissional nesse ambiente relativamente complexo, que é a empresa familiar? Por isso que o título do livro é esse: Indivíduos, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. E aí são 60 temas, em cada capítulo vocês tratam de um assunto diferente? Sim, a gente pensou de forma muito delicada e suave, né, para esse tema complexo, desde a morte, né, aspectos como... Porque se fala muito das famílias que acabam os negócios, mas se fala muito pouco dos negócios que acabam as famílias. O processo de sucessão, os conflitos familiares. Então, são 60 temas dos mais diversos, numa visão de um empresário e uma psicóloga, porque nós também somos de uma empresa familiar. Eu e a minha esposa temos uma empresa familiar com mais 3 filhas, trabalham todas juntos conosco, né? E há mais de 20 anos a gente acolhe e cuida de empresas familiares pelo Brasil. Já são mais de 1.200 projetos. Então, o objetivo foi esse: compartilhar através de um livro simples, em que a pessoa rapidamente pode ler, mas com certeza se sentirá tocada sobre a sua situação. E aí os temas são bem interessantes, né? Você estava falando até nessa questão, por exemplo, quem vai ser o sucessor? Às vezes a gente vê muito isso em novela, né? E acha que não acontece na vida real. Mas tem sim essa coisa de quem é que vai suceder esse outro que já administra quando ele falece ou acontece alguma outra coisa. Sim, em especial porque as pessoas até conhecem muito essa problemática, só que não compreendem. Assistem numa novela, vê no livro, numa palestra, no treinamento, mas a pergunta é: e no meu caso, como é que eu faço? Então, esse livro vem instigar isso, né? Nós, inclusive, eu e minha esposa, a gente tem canais no YouTube, né, detalhando sobre isso. E essa literatura vem exatamente despertar para aquelas famílias, para aqueles filhos, os pais que estão no dia a dia de uma empresa familiar e de uma família empresária, como lidar com esses temas complexos. E até de como dar continuidade, né? Não são muitos os filhos que querem dar continuidade a essas empresas, né? Pois é. As estatísticas mostram, né, de cada 10, 7 não continuam. E não é só não querer. Isso são com conflitos, com problemas judiciais, problemas econômicos, desempregos, que geram problema social, quando a empresa familiar também não continua. Então, com certeza, e hoje que as empresas familiares estão tomando uma dimensão significativa, né, no seu espaço na economia, são mais de 95% das empresas do Brasil. Então, chegou a hora de ter um olhar profissional sobre como perpetuar uma empresa familiar. Cícero, e onde encontrar o teu livro? Já foi lançado? Onde é que as pessoas podem adquirir para poder ter esse prazer de degustar essa leitura? Pronto, está na Amazon, mas quem quiser autografado, acesse o site do Instituto Empresariar, que eu teria a maior satisfação de mandar autografado para você esse livro. Ok, obrigada pela sua participação aqui no programa Papo Literário. Muito obrigado.
No próximo bloco tem um livro que conta a história da educação física no Ceará, de João Ayrton Pontes, e você vai visitar a livraria Raiz de Livros, em Pentecostes. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta. Hoje a gente sabe que a educação física é fundamental para a saúde da população, mas houve uma época em que praticar essa profissão era bem difícil. Você sabe como a educação física chegou aqui ao Ceará? O professor e comentarista esportivo João Ayrton Pontes, nosso colega aqui da TVC, escreveu um livro sobre o assunto. Confira. A história da educação física no Ceará ganhou um novo olhar e tem agora todo o seu percurso do surgimento documentado no livro Educação Física, Reminiscências do Ensino no Ceará, de 1970 a 1990, do comentarista esportivo e professor da Universidade Federal do Ceará, João Ayrton de Matos Pontes. 4 anos de pesquisa, dedicação 3 meses direto na biblioteca pública, pesquisando os jornais de época, entrevistando todos os personagens. O Vinícius de Moraes disse que a vida é cheia de encontros, é bela, cheia de encontros, apesar dos desencontros. Quais foram os desencontros? Muitas pessoas que nos deram entrevistas não estão mais conosco. Estão no outro andar, fora do combinado. Então, em homenagem a essas pessoas, também é importante que a gente mostre, resgate essa memória. A obra também reúne curiosidades sobre a criação do primeiro curso de Educação Física. Pois é, durante o processo de pesquisa, João Ayrton teve contato direto com professores que foram peças-chave na implantação do curso no nosso estado. Nós tínhamos aqui no Ceará o conhecimento da história da educação física no Brasil e da Europa também, no mundo. Mas me inquietava porque não tínhamos a história da educação física no Ceará e alguém tinha que escrever. Então eu fui em busca de alguns relatos, inclusive do primeiro coordenador do curso de Educação Física na Universidade de Fortaleza, e outros, a professora Valquíria Araújo, que foi a primeira mulher que saiu aqui do Ceará e fez um curso no Rio de Janeiro em 1939. Então, com isso aí e outros depoimentos, da professora Kelly e outros mais, eu pude assistir esse filme e passar para a escrita. Então, aqui nós temos o relato e a história de, antes da Unifor, que foi o primeiro curso a ser criado no estado, foi a Universidade de Fortaleza, mas antes o professor tinha o direito de lecionar, porque existiam cursos, principalmente o curso da CADES, que era um curso que foi criado no governo de Getúlio Vargas. Então esse curso dava direito ao professor ensinar, até que chegasse um formado. O formado só existia no Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, que veio formado aqui em 1951, professor José Eduardo Gomes Barreira, que foi o primeiro coordenador do curso de Educação Física na Unifor. E para criar esse curso, o senhor Edson Queiroz, um homem de vanguarda, inteligente, convidou José Eduardo e outros profissionais para uma reunião no edifício Butano, que era na rua Major Facundo 844. Dali surgiu a criação da Universidade de Fortaleza. E foi aí, então, que os professores puderam, através de lei, ter um curso superior aqui em Fortaleza. Quer saber os detalhes dessa história? Veja agora onde adquirir Educação Física, Reminiscências do Ensino no Ceará, de 1970 a 1990. Para adquirir este livro, você pode ligar para mim direto. Número 98867-8093. E o nosso quadro Papo Virtual de hoje faz uma viagem até Pentecostes para conhecer a livraria Raiz de Livros, uma das participantes da quadra literária da Pré-Bienal do Livro do Ceará deste ano. Vamos entrar aqui na Raiz comigo. Vou mostrar para vocês como que é a loja.
porta com a vitrine, esse cabideiro com algumas bolsas. Esse lado da loja é tudo só de livros usados e seminovos, certo? Lado esquerdo. O lado direito tem literatura de todo jeito, tem livros técnicos também, alguns. Essas prateleiras aqui, que eu coloquei agora, tinha umas menores, eu coloquei essas, aumentei para colocar todos os livros que participaram da quadra literária, estão ali, e de editoras e de autoras e autores cearenses. Nessa seção infantil também tem uma coisa mais variada, em cima tem fantasia e quadrinhos. Tem uma parte religiosa aqui, um espaço em branco que eu vou preencher. Bíblias, agendas, planners, material de papelaria, tem bastante coisa também, material escolar, post-it, tenho mais coisas aqui dentro do balcão. E tem um espaço do café que tá um pouquinho livre, mas que esses dias a gente vai reativar, porque vai ter um lançamento. E é isso, essa é a Raiz de Livro. Venham conhecer em breve, por favor. Hoje é o Dia Internacional da Literatura Infanto-Juvenil, comemorando o aniversário de Hans Christian Andersen, autor de obras famosas como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo e A Pequena Sereia. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de O Mestre e o Aprendiz, do poeta Lucarocas, que pode muito bem se destinar a esse público. A narração é de Angélica Martins. Na foto da poesia, a essência e raiz da arte quando se cria deixando o mundo feliz, um mestre do versejar, o outro a se encantar no seu olhar de aprendiz. Agora faz diretriz na arte de ensinar. Seja mestre ou aprendiz, da vida vale o viver, de se construir feliz, a arte de transcender, e ambos fazendo trocas, como faz o Lucarocas na sua arte de ser. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais notícias quentinhas do mundo das letras. Até lá!